Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. Mas antes de conhecer a história de hoje, quero te dizer que a Camelo segue se desenvolvendo. Agora temos o Andar do Camelo, programa de acompanhamento individualizado para startups que buscam alcançar resultados relevantes de mercado e construir modelos de negócio viáveis no longo prazo. Para saber mais, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição desse episódio. Agora sim, vamos para o papo de hoje. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a nossa conversa vai ser com Ian Martins da Hathor. A gente vai entender um pouquinho mais do que ele está fazendo, as motivações para criar a empresa, qual o impacto da empresa, principalmente nesse contexto agora de Web3. Então a gente vai passar por uma série de informações que, se você tem background técnico ou não, vai ser interessante para projetar muitas vezes um negócio nesse novo contexto de internet que a gente está discutindo e, obviamente, criar negócios com ainda mais relevância de mercado, alinhado com comportamentos e aquilo tudo que a gente está enxergando de novos impactos. Ian, primeiro, muito obrigado por ter aceito aqui trocar essa ideia comigo, e como eu começo com todo mundo, passando a bola para você, quem é Ian e como é que você chegou até aqui? Obrigado, Luiz. Bom dia a todos e obrigado por esse convite. Como você falou, meu nome é Ian Martins, eu sou o CEO da Hathor Labs, que é a principal empresa por trás da blockchain Hathor Network. Eu digo que é a principal empresa porque é uma rede pública descentralizada, então tem diversos outros agentes aí, pessoas, indivíduos e até empresas que fazem parte dessa rede, desse ecossistema. Mas em relação à sua pergunta, como eu cheguei aqui é bastante... Tem vários eventos aleatórios, eu diria, mas eu sou formado em Engenharia de Computação pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, aqui no Rio de Janeiro, e até os cofundadores, aí, a maioria dos cofundadores da empresa também são formados lá. E estudamos juntos, alguns deles, na verdade um deles, o Marcelo, que eu vou falar mais à frente, que foi ele que fez a tese de doutorado que deu origem à arquitetura da Hathor. Ele, na verdade, alguns anos mais velho, foi meu professor até, depois até, bom, então eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar no Vale do Silício, eu já tinha estagiado enquanto na faculdade lá em San José, na Califórnia. Quando me formei, voltei a trabalhar para eles, mas era um modelo já híbrido, naquela época não era tão comum, mas como tinha a questão do visto, ainda não tinha o visto, eu ficava no modelo híbrido. Apliquei 2 anos para o visto H1B, não consegui pegar, o sistema de loteria, que é super difícil, realmente uma loteria é sorteio, aí não consegui pegar. Nessa época eu também já fiquei estava um pouco satisfeito no trabalho e resolvi, não quero mais morar nos Estados Unidos não vou aplicar para o visto mais e vou pedir demissão da empresa. E aí pedi demissão da empresa, resolvi mudar para a Europa. Agora exatamente eu estou no Rio, mas eu moro em Portugal. E aí mudei para a Europa, fiquei um tempo tentando fazer coisas próprias, alguns produtos, serviços e coisas do tipo. Nada deu muito certo, foi interessante para tentar, conhecer tecnologias novas, modelos de negócios novos, mas nada deu certo, até o momento que o Marcelo, com quem eu já tinha trabalhado, com quem, na verdade, o meu colega de apartamento, que também se formou comigo no IME, era super próximo, ele fez a tese de doutorado dele na FGV do Rio, propondo essa arquitetura nova para uma blockchain. Então, o que é curioso é que o Marcelo ele tinha uma empresa de desenvolvimento de software no Rio. Eu fui também estagiário dessa empresa, o Pedro, que é outro cofundador, e o Jean também, outro cofundador, todos fomos estagiários dessa empresa, trabalhamos lá juntos como estagiários. Eu acabei só sendo estagiário, porque quando me formei eu fui trabalhar nos Estados Unidos, mas o Pedro e o Jean continuaram, fizeram uma carreira lá até. Então, a gente sempre foi muito próximo, já tinha trabalhado juntos, a gente sabia que a gente trabalhava muito bem. Então, quando o Marcelo teve essa ideia na tese de doutorado dele e resolveu tirar do papel,
Foi aí que ele conversou com a gente para iniciar a empresa. Isso daí foi por volta de 2018, né? Interessante que ele fez a tese de doutorado dele se não me engano, foi em maio ou junho de 2018. E aí, com o intuito de validar essa ideia, né, saber se teria espaço. Em 2018, o mercado, né, blockchain ainda era muito menor do que é hoje. Hoje a gente fala de uma gama de redes diferentes. Já existiam várias naquela época, mas era bem menos, ainda assim eram algumas. Então ele queria analisar, fazer um estudo de viabilidade, se teria espaço para mais uma, né? Porque foi a arquitetura que ele propôs. E ele foi para a Suíça, que tem uma conferência, o Crypto Valley em Zug, né? Que digamos como chama o Crypto Valley, né? O Vale do Silício de cripto, lá perto de Zurique. E foi na conferência com a ideia de validar essa ideia dele. E aí voltou de lá satisfeito, digamos assim, né? Achou que faria sentido. E aí na volta ele passou lá em Portugal, que é onde eu moro, e o Pedro também na época morava lá, dividia apartamento, e conversou com a gente sobre essa ideia. Aí foi no início de julho de 2018, e aí no final de agosto a gente começou a trabalhar na Raptor. Então, assim, como é uma rede nova, né, uma arquitetura inovadora, que em muitas redes você é basicamente uma cópia de uma rede existente, né, o que a gente chama de, na computação, fazer um fork, só que você copiar o código e fazer algumas modificações pequenas. No caso da Raptor, não. No caso da Raptor, ela é uma rede, realmente uma arquitetura nova, embora, obviamente, várias construções ali, a gente usa o que já existe, né, parte de criptografia toda e tudo mais, a gente não vai criar nada novo, então. Mas a arquitetura mesmo da rede blockchain, ela é uma coisa nova, então a gente teve que começar a rede do zero, né? A gente não partiu de nenhuma outra. É até bem interessante, a gente viu o nosso primeiro commit lá, né? Que é, digamos, o primeiro código que a gente fez no nosso repositório lá no final de 2018, algo super básico. Boa. Cara, a gente tem cada vez mais discutido questões dessa nova internet, né? E principalmente baseado em ativos digitais, baseado na mudança de percepção de itens de valor, principalmente oriundos do ambiente digital. E, obviamente, discussões sobre segurança de informação se tornam necessárias e cada vez mais profundas, né? Então, hoje, quando a gente pensa em arquiteturas de blockchain, a gente está pensando em entregar para o mercado possibilidades de conviver com esses novos ativos digitais baseados em estruturas financeiras, né, em propostas de estrutura financeira com segurança, com garantias e com, obviamente, toda facilidade de uso, etc. Na tua visão, né, passando aí por esse processo de lançamento da Raptor, de posicionamento da empresa no mercado, como é que hoje vocês enxergam o papel dessas estruturas de blockchain para esse novo momento de internet que a gente está vivendo e obviamente ainda muita coisa para ser feito, mas já caminhando com passos rápidos e ganhando corpo e maturidade na população, né? Então, como é que vocês enxergam hoje essa estrutura de blockchain nesse contexto? O movimento cripto, de criptomoedas, ele surgiu bastante do movimento mais punk, né, cyberpunk, um pouco anárquico, e realmente a grande inovação inicial é essa questão de o próprio usuário, ele ser responsável pelo dinheiro, né, separação do dinheiro e Estado. Existe esse paradigma novo na cadeia de valor, digamos assim, que o usuário, ele mesmo pode fazer sua própria custódia, digamos assim, né? Ele tomar conta do seu próprio dinheiro. Isso aí é algo muito inovador. Digamos, depende um pouco, porque antigamente já dava para fazer isso, né? Você ter dinheiro, você mesmo guardar o seu próprio dinheiro, mas obviamente é um modelo que não existe já, né, há muito tempo, né? Com os dos bancos, já coisas históricas. Mas agora, com o usuário podendo fazer a sua própria custódia, né, ser soberano nesse sentido, e até mesmo não só poder fazer a própria custódia, mas os, digamos, criadores de conteúdo ou outros geradores de valor, eles também poderem gerar uma economia em torno do serviço que eles fazem. Isso realmente é o que tem mudado. Agora, você até falou nessa pergunta sobre usabilidade, na experiência do usuário, esse ainda é um desafio muito grande, né, porque você, por exemplo, estava falando, fazer a própria custódia é muito difícil em cripto, ainda é muito difícil. Assim, eu posso falar, estou nesse mercado há bastante tempo, sou da área de engenharia de computação,
é mais ok para mim. Mas ainda assim, eu não vou falar que é algo super simples, né? É algo que quando eu preciso fazer qualquer operação que envolva isso, eu me paro, me concentro. E assim, se a gente quer que essa economia, né, esse mercado novo, ele se expanda para atingir uma grande parcela da população, esse é um desafio grande ainda que tem que ser superado, né? Eu acho que tem duas frentes aí, né? A primeira é com o tempo, digamos assim, né? O pessoal mais jovem, eles já são mais nativos nas novas tecnologias, então o pessoal que hoje, digamos, tem 10 anos e está começando já a mexer com cripto, né? Quando for adulto, ele já vai estar acostumado com isso e já vai ser muito mais simples com isso. A mesma coisa como a internet, computadores aconteceram nas gerações passadas. E ao mesmo tempo também tem as empresas e soluções que buscam facilitar, né? Que buscam criar novas ferramentas e resolver esse problema da usabilidade. Eu diria que esse hoje, assim, para o mercado mais cripto mesmo, é um dos principais desafios. Boa. Hoje a gente vê, e aí, óbvio, né? A gente ainda está falando de um mercado que, por mais expandido que ele esteja, a gente ainda pode considerar que é um mercado de nicho, né? Quando a gente fala do ambiente cripto como um todo, de novo, não é porque é um nicho que não é um mercado de massa. Existe muita gente, cada vez mais pessoas interagindo e pessoas que têm relevância nesse mercado digital, mexendo com criptomoedas, mas ainda assim é um nicho comportamental. Olhando isso, eu tenho lido algumas coisas, principalmente voltado a esse Open Finance, né, que está se surgindo, que está ganhando força, inclusive nas estruturas tradicionais de bancos e etc. E eu tenho percebido que uma das grandes discussões que envolve essas estruturas mais tradicionais é essa troca financeira entre o ativo digital e o ativo que eu vou chamar aqui de tradicional, o papel moeda que a gente conhece desde que a gente nasceu. Então, quando você consegue fazer essa movimentação entre criptos e papel moeda e o contrário e tentar... E aí, óbvio, o mercado tradicional sempre vai trazer a palavra regulação para a mesa, né? Para ter o controle, para ter a regra, para continuar tendo alguma soberania, né? Como você falou, a ideia da gestão financeira dos ativos digitais está na mão do usuário é uma coisa que, para a estrutura financeira formal, é um risco. Porque as estruturas, os bancos que a gente conhece, eles sempre se colocam nessa posição de soberania. É um prestador de serviço com segurança? Mas existe todo um custo e toda uma decisão que muitas vezes o usuário também não tem muito argumento. Então, olhando um pouco sobre isso, olhando um pouco sobre esse cenário onde a gente tem falado mais de Open Finance e, óbvio, surgem cada vez mais carteiras, cada vez mais plataformas, cada vez, inclusive, mais criptomoedas. Como é que hoje a Hathor Lab ela se diferencia de outras possibilidades, assim, considerando quem pode ser o público-alvo de vocês, que tipo de diferencial vocês têm de outras soluções, como é que hoje vocês estão se posicionando no mercado? Claro, falar sobre isso antes de fazer um comentário rápido, né? Você falou dos bancos, do papel dos bancos, é interessante que, mesmo se a gente fosse para um cenário de total custódia, autocustódia, né, como a gente chama, né, cada um fez a sua custódia, eu não vejo que os bancos desapareceriam. Os bancos, eles ainda têm um papel muito importante na questão de criação de crédito, geração de crédito, e diversos outros serviços financeiros. Então, assim, acho que, obviamente, tem um risco para o modelo de negócio deles, e até por isso eu vejo que os bancos eles estão super engajados nesse mercado, porque eles não querem ficar para trás, né? Eles não querem ser, você do meio de startups, disruptados, digamos assim, né? Eles não querem que outro player domine esse espaço, então eles querem realmente garantir que eles vão ser relevantes nisso. Sobre a sua pergunta no papel da Hathor Labs, então, como eu falei, a Hathor Network, a rede, ela surgiu a partir da tese de doutorado do Marcelo, que ele propunha uma nova arquitetura para a rede de blockchain. Uma rede blockchain tradicional, digamos assim, até pelo nome diz, já é uma cadeia de blocos, ou seja, um bloco atrás do outro e você tem as transações dentro dos blocos. Em 2017, 2018 foi um dos momentos que a gente teve uma pequena crise, né, o bull market naquela época, e quando tem um bull market, muita gente transacionando, as transações elas engargalam,
o preço de transação vai lá para cima, e aí o Marcelo já estudava blockchains há bastante tempo, ele começou a escrever a tese dele e propôs essa nova arquitetura para resolver esse problema de escalabilidade, né? Como a gente consegue ter uma rede que não esteja sujeita a esses problemas e consiga um número de transações por segundo maior, né? A gente sabe, por exemplo, Bitcoin, tem gente que fala que é um problema, uma limitação, tem outros que falam que é design da rede, mas ali por volta de 7 transações por segundo. O Ethereum é algo entre 20 e 40 ou 50 transações por segundo. E o Marcelo propôs uma nova arquitetura que combina uma blockchain tradicional, né, uma cadeia de blocos, mas também algo, você da área da matemática vai saber, um grafo acíclico direto, né? Então, em vez das transações elas estarem dentro do bloco, as transações elas ficam nesse grafo, né? Então, cada nova transação que chega, em vez de estar dentro do bloco, ela chega direto no grafo e ela aponta para duas transações anteriores, né? Isso forma esse grafo. E um bloco, além de apontar para o bloco anterior, que forma a blockchain tradicional, ele aponta também para duas transações, né? Então, o bloco ele tem um poder de confirmação maior na rede, né? Uma rede blockchain tem um poder de confirmação maior. Ele confirma duas transações anteriores e essas transações, como elas também apontam para transações anteriores, elas propagam essa confirmação para todas as transações anteriores, né? Para o grafo todo que está na frente dela. Isso no modelo, digamos, de baixo número de transações. No modelo de alto número de transações, dá para as próprias transações se confirmarem, digamos assim, né? Porque o poder de confirmação de cada uma delas é menor que dos blocos, mas se você tiver um volume muito alto de transações, né, um estado desse de volume muito alto de transações, você conseguia que só as próprias transações se confirmassem, digamos assim. Isso daí na tese de doutorado e no nosso white paper tem todos os modelos matemáticos lá, até convido aí ao pessoal que estiver ouvindo que goste de matemática a ler. Eu mesmo sou de engenharia de computação e fiz cálculo na minha época de faculdade, mas algumas das coisas lá eu falei, confio no Marcelo, tá tudo certo aqui. Então, o primeiro problema que a gente resolver na Hathor foi essa questão de escalabilidade, né, de você conseguir um volume maior de transações. E o segundo problema que a gente via é muito relacionado a essa parte de usabilidade. É um pouco diferente do que eu falei agora há pouco, né? Não necessariamente a usabilidade para o usuário final, isso também, mas é muita usabilidade para as empresas e integradores, né? Aqueles que vão criar os casos de uso dentro da rede blockchain. A gente faz uma diferenciação, pelo menos na Hathor, muito, né? Existe o mercado cripto, que é o pessoal que faz trade e tudo mais, né? E tem essas grandes variações de preço, e tem o mercado de blockchain, né? O mercado cripto e o mercado blockchain. O mercado blockchain realmente são as empresas que querem adotar a blockchain nos modelos de negócio delas. E para essas empresas ainda, a tecnologia blockchain é algo muito complexo. Você precisa de programadores altamente especializados e ainda assim existem muitos problemas, né? Problemas no sentido de é difícil, é custoso, que como são desenvolvedores altamente especializados é custoso, são poucos. Você tem hacks a todo momento, né? Não sei o quanto você ouve, mas assim, digamos que pelo menos uma vez por mês você ouve dizer de um hack grande que o pessoal perde dinheiro, e não é necessariamente porque os programadores são ruins. Na verdade, em muitos desses casos, os programadores que fizeram a solução são um dos melhores programadores de blockchain, né? De contratos inteligentes, de Solidity, mas são soluções complexas, a forma como um smart contract, contrato inteligente, interage com a blockchain. E foi isso que a gente quis tentar simplificar, porque como a gente acredita que vai vir a adoção em massa das empresas, né? E com isso, por consequência, o usuário também vai vir, é a mesma coisa, digamos, de criptografia. Todo mundo usa criptografia, mas ninguém sabe, porque a gente vê no navegador ali um cadeadozinho verde que diz que está segura a conexão, né, HTTPS. Digamos, 99% das pessoas não entendem o que é, mas usa, porque as empresas adotaram isso. Então, em cripto, a nossa tese é parecida, que as empresas elas vão ser as que vão trazer a adoção em massa realmente no mercado blockchain. A gente quis facilitar isso. Então, além da questão de grande quantidade de transações, foi facilitar a adoção da tecnologia blockchain por empresas, por integradores, por qualquer um que queira fazer uma solução. Esse ponto é muito legal porque eu lembro, principalmente nos últimos anos, antes do início da pandemia, ali 2018, 2019, eu costumava brincar dizendo que toda startup que
fazia um pitch desse aí para captar investimento em eventos, se não tivesse a palavra blockchain na apresentação, é como se ela tivesse fora do tempo, né? Então todo mundo dizia ter blockchain, usar blockchain, entender blockchain. E isso que você falou, eu acho que é um ponto importantíssimo, assim, porque muito se falava e continua falando, mas eu acho que blockchain caiu um pouquinho nesse ranking por conta de inteligência artificial, que virou o hype do momento. Mas muito se falava sobre blockchain, mesmo quem está do lado de cá sabendo que não é trivial você aplicar a blockchain ou você usar a blockchain como garantia de segurança, garantia de qualidade de serviço. Na tua visão, como uma estrutura que provê, né, as plataformas e as redes de blockchain, que tipo de erro essa galera tem cometido? Que você falou aí já algumas coisas, mas eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho mais sobre isso, para a turma que está nesse ecossistema de startups entender quais são os erros comuns e como é que soluções como a tua podem minimizar o risco dessas falhas e aumentar de fato a qualidade no uso da blockchain nessa entrega de serviço em multimercado, né? Hoje a gente fala muito blockchain aplicado a fintechs, mas na verdade a gente tem blockchain aplicado em qualquer mercado que lida com dados sensíveis principalmente. Né? Então, como é que hoje vocês enxergam esse cenário, os riscos e as oportunidades, óbvio, que vocês podem ter no mercado também com isso? Engraçado, você comentou sobre a inteligência artificial e realmente, né, hoje em dia é a nova hype, qualquer empresa agora quer fazer algo com inteligência artificial. Né? Que teve até uma estatística que eu vi esses dias de ligações com, call com investidores, ligações com investidores, a quantidade de vezes que o termo AI foi citado, você vê que tem um aumento explosivo, né? Muito engraçado como vem essas ondas aí de hype. Sobre a questão de, digamos, a adoção de blockchain, eu diria que não só é usar errado, mas, sendo bem honesto, em muitos casos não faz sentido usar o blockchain. Eu acho que um dos grandes problemas, como você diz, que o pessoal fala, precisa colocar uma blockchain ali, né, no pitch. Na maioria dos casos, eu diria que não precisava de uma blockchain. O pessoal colocou blockchain só realmente porque era a hype do momento. Né? Então, eu acho que muitos dos problemas aí, porque fracassaram, porque já desde o início nasceu sem uma motivação. E um problema muito grande que a gente vê é justamente isso. Às vezes é um investimento muito grande na tecnologia blockchain, porque tem que usar blockchain, e acaba que a tecnologia é o fim, em vez do modelo de negócios ser o principal e a empresa poder, digamos, prototipar rápido, testar diferentes modelos de negócio no blockchain, acaba tendo um investimento super alto já na tecnologia, e você assim, tem que seguir isso, porque falar, não deu certo, vou testar outra coisa, já foi realmente um investimento muito grande. Eu acho que isso é um grande diferencial que tem na Rato, justamente para a gente simplificar a adoção da tecnologia blockchain, ser muito mais barato, você não precisar de desenvolvedores altamente especializados. Eu sempre falo que precisa de bons desenvolvedores. Né? Para qualquer projeto de software, independente se é blockchain ou não, você precisa de bons desenvolvedores. Mas você não precisa desses desenvolvedores altamente especializados em blockchain, que hoje em dia são difíceis de achar e super caros. Então, você consegue fazer esse modelo iterativo, né, mais de rápido, de prototipação, de testar o modelo de negócios, se não funcionar, tudo bem, e partir para outro. Acho que esse é um estágio que a gente está no mundo no universo blockchain, para adoção pelas empresas e pelas pessoas. Né? Você precisa realmente falhar, vão ter muitas falhas, né, mas você precisa poder ser ágil, né, mudar o seu modelo de negócio de forma bem rápida. E, como eu falei, acho que isso encaixa muito bem com a nossa proposta de valor. É bacana porque tem um ponto relevante na tua fala, que é a qualidade do profissional técnico que está ali lidando com não a construção da blockchain, mas a integração da blockchain no serviço. E eu acho que o ponto de partida faz muito sentido quando você diz que é interessante analisar a necessidade de você investir numa plataforma blockchain, porque, obviamente, tem um custo não só para implementar, mas o custo de manutenção, o custo de integração com outros ambientes. Então, toda a arquitetura de software ela passa a conversar com aquela blockchain para poder o serviço ter as garantias e fazer sentido para o usuário. Muitas vezes os usuários
nem sabem que precisa ou não precisa ter uma blockchain, como você falou, né? A questão dos sites seguros, né? Então, o fato de você ter uma linguagem visual ali com um cadeadinho mostrando que tem um aspecto de segurança, isso para o usuário às vezes é o suficiente, por mais que não haja um entendimento completo de que tipo de segurança é essa, que tipo de vantagem tem você estar num site que é HTTPS para o que não tem essa camada extra de segurança, entendeu? Então, eu acho que nesse aspecto é muito bacana quando a gente fala para o profissional de tecnologia que hoje está dentro de uma startup ou de uma empresa que tem produtos digitais e que vende a necessidade de uma blockchain para o mercado ou para uma potencial captação de investimento, que na verdade não faz esse estudo de fato, esse estudo não é nem de viabilidade, mas de necessidade, né, do uso da blockchain. Entendendo isso, qual o perfil hoje que a Hathor tem de cliente? Qual o foco de mercado de vocês? Com quem vocês têm trabalhado? E eu estou perguntando isso porque, já encaminhando para a próxima pergunta, para você pensar uma coisa e na outra, depois eu vou querer saber como é que projeta uma estrutura baseada nessa entrega de serviço de blockchain que tenha um modelo de negócio financeiramente viável, né? Então a gente sabe que, de novo, a gente está falando de um grande mercado, mas a gente ainda está falando em vários aspectos de nicho comportamental, nicho de demanda, por mais que exista um caminho muito grande, mas, enfim, pensando no hoje, né? Então, primeiro, quem vocês hoje olham para o mercado, cara, esse é o meu perfil ideal de cliente, para depois a gente entender como é que essa estrutura, de fato, se projeta e para de pé. Você falou da necessidade de uma blockchain, né? A gente estava conversando e realmente a gente vê que, às vezes, você colocar uma blockchain no projeto é algo que é mais complexo. Então, eu sempre falo assim, pensa bem se você precisa realmente, porque normalmente é mais complexo que usar um banco de dados tradicional. Um banco de dados tradicional existe há décadas, é super simples, todo mundo conhece. Então, se for para integrar com a blockchain, tem que realmente pensar 2 vezes antes, faz algum sentido. Em relação a perfil, especificamente, né, para a Hathor, para a rede da Hathor, o que a gente busca são esses que a gente chama de integradores, né, são empresas que estão interessadas em adicionar blockchain nos seus produtos. E aí, por a gente ter esse modelo em que a integração é mais simples, né, a gente tenta reduzir os custos, ou seja, você não vai precisar contratar uma empresa altamente especializada, ou até mesmo o seu time interno de tecnologia vai conseguir fazer essa solução, conseguir fazer essa integração com a rede. E, assim, de forma mais geral, né, de qual o mercado, acho que você já falou, o mercado financeiro não é só o mercado financeiro, mas o que a gente vê é que hoje o mercado financeiro é o que tem sido está mais avançado nessa questão de adoção de tecnologia blockchain. Acho que tem bastante similaridade, né, a questão digamos, de tokens, de uma moeda, obviamente, com o mercado financeiro, mas realmente não são só eles, né? Diversas outras empresas podem adicionar blockchain no seu modelo de negócios e podem ser bem-sucedidos, mas essa é ainda a fase que a gente está de experimentação, né? Das empresas entenderem o valor da tecnologia e como que elas realmente se encaixam. Assim, não tem uma resposta certa, sentido, nisso aqui serve, isso aqui não serve, né? É algo muito novo ainda. Boa. Isso é um aspecto muito legal, porque assim, vocês ainda vivem um momento de experimentação de mercado, né? Então, vou fazer exatamente a comparação que você fez, diferente de você precisar de um banco de dados tradicional, que isso não se discute mais, qualquer aplicação digital que você vai ter, você vai precisar de um banco de dados, senão você não tem literalmente de onde coletar, onde armazenar e como manipular dados. Mas o que é engraçado, né, como a gente estava falando antes, ninguém vai falar, vou fazer um projeto para usar um banco de dados, porque, né, como uma tecnologia hype, o pessoal vai falar, não, eu tenho que resolver um problema e por isso eu vou usar um banco de dados. O que a gente vê às vezes com a blockchain é o contrário, né? Vou fazer um projeto para usar uma blockchain, mas qual que é o problema que eu estou resolvendo? Exatamente, você fica procurando uma aplicação para blockchain e não um problema para resolver que necessariamente ou não você vai precisar trazer um aprimoramento dessa tratativa de dados usando blockchain. Então isso eu acho que é bacana porque a gente ainda está nesse momento de experimentação.
E o que eu acho legal, quando a gente olha isso para o mercado financeiro, é que grandes empresas, grandes estruturas financeiras já estão abertas a essas experimentações, né? Tipo, várias dessas leituras que eu fiz sobre Open Finance, por exemplo, foram em plataformas dos bancos tradicionais. Então, eu entrei em sites como o do Santander, que tem páginas inteiras falando sobre Open Finance, falando sobre essa questão dos ativos, de criptomoedas. Então, é bacana ver que o mercado financeiro tradicional já está discutindo, já está experimentando e, obviamente, dentro da possibilidade deles, migrando algumas ações para estruturas onde o blockchain faz sentido, onde a tratativa de criptomoedas faz sentido. Mas, enfim, nesse mercado de experimentação, como eu disse que eu ia fazer uma extensão da pergunta, como é que hoje a Rator projeta a sustentabilidade dela mesma no mercado, né? Como é que hoje vocês se veem, como é que vocês se projetam, né? Então a gente tem, por exemplo, um cenário que vive ainda algumas ondas, como a gente viu muito a onda dos NFTs, então assim, surge muito rápido, ganha força muito rápido e que já está num processo cauda longa. Tem um público, mas saiu daquela vitrine de mercado que estava, sei lá, 2, 3 anos atrás. Então, hoje, como é que vocês se veem no mercado em termos de sustentabilidade da empresa, crescimento? Como é que vocês se estabilizam hoje? A Rator Network ela é uma rede que a gente chama Layer 1, camada 1. Ou seja, ela é uma rede base e em cima da rede são construídos os produtos, né? Não somos nós, a Rator Labs, como eu falei, que é a principal empresa mantenedora da Rator Network, não somos nós que construímos esses produtos finais. O nosso papel é prover as ferramentas, né, garantir que a rede está funcionando bem. Digo, não a gente garante 100% porque é uma rede distribuída, então não temos o controle sobre ela, mas grande parte do que a gente faz é monitorar, ver se está tudo certo. Então, acho que o principal papel é saber quais são as ferramentas que vão ser usadas, quais são os produtos que podem ter maior potencial e garantir que existem as ferramentas na rede, todas as funcionalidades para atender esse público. E como é um mercado muito, muito dinâmico, né, que está ainda testando, tem que ser bastante ágil. Então, você falou das NFTs, por exemplo, em 2021, foi realmente o grande hype. A gente precisou, digamos, se adaptar super rápido. Tem suporte, né, na rede para NFTs, né? A gente lançou isso. E aí tiveram, acho que mais de 150 mil NFTs emitidas na rede. Então, diria que o nosso grande papel justamente conseguir prover todas as ferramentas e funcionalidades que esses integradores, né, o pessoal das empresas e até mais os desenvolvedores individuais, né, que a gente sabe que no mercado de tecnologia é algo muito forte, eles também vão conseguir desenvolver os produtos em cima da rede. Cara, muito bom. Acho que a gente conseguiu passar aqui por pontos relevantes. Eu achei muito bacana a tua trajetória aí, vindo de uma estrutura de formação bem tradicional, né? Então o IME tem esse histórico, né, de profissionais que obviamente estão conectados com o mercado, mas tem todo aquele tradicionalismo na formação, de você ter feito isso com um cara que foi teu professor em algum momento. Então, assim, é uma jornada que conversa muito com vários exemplos que eu trago para cá, que eu tenho conhecido, de pessoas que em algum momento deixam de se enxergar naquele ambiente mais tradicional e buscam outras oportunidades, buscam outros espaços. Eu acho que o que vocês estão fazendo tem uma importância muito grande no mercado de tecnologia, né? Eu tive a oportunidade de empreender até pouco tempo atrás e eu dizia também que a minha startup era uma startup que nunca teria um outdoor, ou seja, ela nunca ia estar na vitrine. E eu acho muito bacana a construção de soluções que são feitas para outras plataformas ou para, de fato, quem vai para a vitrine, né? É um trabalho que muitas vezes não vai muito para a mídia, mas ele tem um papel fundamental no desenvolvimento do ambiente como um todo, né? Então, isso é muito legal, ver que vocês têm esse entendimento da dinâmica, da agilidade de mercado, do momento de experimentação. Eu acho que esse é o fator-chave para a gente ter soluções como essa. Isso, e assim, eu ia falar assim, a gente não é apaixonado pela tecnologia, obviamente, como engenheiros somos apaixonados por tecnologia, né? Mas a gente não tenta colocar a tecnologia à frente
dos negócios, no sentido que a gente entende que assim, a tecnologia é uma ferramenta para um outro fim, né? Então, óbvio, tem, digamos, pesquisas para altamente técnicas seriam interessantes, mas nada adianta se não tiver uma aplicação realmente nisso, né? Então, quando às vezes eu falo que a gente não é apaixonado pela tecnologia, é mais nesse sentido, que a gente entende que a tecnologia é realmente só uma ferramenta para resolver alguns problemas. E nesse caso, a blockchain a gente ainda está dependendo, obviamente, da sua visão econômica, né, eu particularmente acredito que o Bitcoin é uma ótima solução já para a questão de separação de dinheiro e Estado, mas fora isso a blockchain ainda está nesse processo de descoberta, né, quais são os problemas que ela consegue resolver. Isso é legal, porque geralmente perfis mais técnicos têm a defesa da tecnologia ainda é muito latente, né? Então, eu acho que o legal é, cara, eu sou apaixonado pelo que a tecnologia pode fazer, mas eu primeiro preciso descobrir o que é que ela precisa fazer, para quem, como, né? Então, isso é uma coisa que no teu discurso, na forma que você coloca, na forma que você apresenta, dá para perceber que o papel de vocês é seguir tendências e comportamentos de mercado usando a tecnologia, como você disse, como meio, como ferramenta, né? Então, hoje a gente não dá manutenção em carro feito dava manutenção em carro nos anos 60, né? Então, boa parte das ferramentas, elas foram evoluindo porque os carros foram evoluindo, né? Então, nesse comparativo, a partir do momento que o mercado evolui, a partir do momento que os comportamentos mudam, as tecnologias e essas ferramentas, elas vão acompanhar. Elas são reativas no que diz respeito à aplicação de mercado, mas elas também são proativas nesse ambiente de experimentação, porque permite também que o mercado se desenvolva mais rápido, né? Então é uma coisa meio que puxando a outra. Esse lado de produto, né, justamente de pensar na solução e o usuário final e diferentes segmentações, isso você falou aí da formação tradicional, de engenharia e tudo mais, acho que às vezes é algo que poderia ser mais ativo nas escolas de engenharia, né? Porque, como a gente está falando aqui, né? No fim das contas, a tecnologia tem que resolver um problema. E acho que é justamente esse lado mais de produto que pensa isso, né? Pensa qual é o público-alvo, segmentação e tudo mais. Seria bem interessante ver um pouco mais isso na engenharia aplicada. Pois é. Eu vivi muito disso, né? Eu fiz bacharelado em matemática, então eu costumava dizer que era o curso onde todo mundo que estuda não sabia de fato o que ia fazer depois da faculdade, né? Faz o quê, né? Então, assim, isso de fato era complexo porque a gente lidava com temas que hoje é muito mais fácil você entender que tipo de aplicação aquilo tem, né? Porque a tecnologia também hoje puxa muito mais fundamentos matemáticos modernos do que quando eu estava na universidade. Eu entrei em 2006, então assim, naquela época, não que a matemática tenha mudado muito de 2006 para cá, mas o mercado que usa fundamentos de matemática moderna mudou muito. Então acho que hoje quem entra numa formação como essa, por mais que a universidade de fato não tenha essa conexão, mas tem muito mais consciência do que de fato pode fazer no mercado, né? Então isso é muito legal. Eu tive projetos de criptografia, quando criptografia não era hype nem na computação, a gente já estava fazendo pesquisa disso na matemática, justamente por ser essa base teórica, essa base conceitual, enfim, que hoje faz muito sentido, por mais que eu não use quase nada do que eu aprendi na universidade no meu dia a dia, mas por outro lado eu uso muito dos comportamentos que eu aprendi na universidade no dia a dia, mas eu acho que são fatos bem relevantes. Eu acho que a ciência ela tem de fato respondido muito mais coisas hoje no ambiente tecnológico do que acontecia 20 anos atrás. Acho que você falou a verdade, assim, nesses campos mais teóricos, a matemática especificamente, acho que com o computador aí sendo super difundido, você vê realmente mais aplicações, né? Porque, obviamente, a computação e a matemática, elas se conversam muito, então agora acho que está muito mais claras possibilidades, né, para o pessoal de matemática criar novos produtos e tecnologias, até mesmo nesse mercado cripto agora, né? Obviamente tem toda a parte de criptografia, que já tem um histórico gigantesco, mas novas tecnologias que acho que para o pessoal de matemática são digamos, ferramentas ou são temas já um pouco mais antigos, mas que
agora só começam a ver a aplicação. Então, Zero Knowledge Proof, que é algo que está em bastante evidência na parte do mercado de blockchain e cripto agora, é algo, se não me engano, da década de 80, da matemática, e que agora começa a ser vista a aplicação disso em mais larga escala. E, obviamente, precisa de muitos e muitos matemáticos para trabalhar nisso. E fora isso, eu sei que, acredito que matemáticos também, eu sei que com físicos isso bastante difundido, mas são ótimos programadores também, né? Eu sei que muitos físicos são excelentes engenheiros de computação também, imagino que matemáticos também, até pela parte lógica toda que esse campo precisa. Pois poderia ter um estímulo maior, isso eu acho que poderia acontecer, mas de fato é uma habilidade que você desenvolve mesmo sem saber, né? Então, toda essa parte da estruturação lógica, quando eu empreendi, por exemplo, naturalmente eu fui para a gestão do produto, porque era muito tranquilo pensar em produto como algoritmo. Então, eu desenhava os produtos e as melhorias e as adaptações de produto quase como um algoritmo matemático. Por quê? Porque a lógica por trás de um serviço digital, ela é exatamente um algoritmo matemático. Ela tem que fazer sentido nos pontos que ela se conecta, ela tem que fazer sentido nas possibilidades de variação, mas tudo isso, em alguma instância, está dentro de um ambiente controlado. Né? Então, mesmo quando a gente fala dessas estruturas de teste que a gente está vivendo, né? de uso de novas tecnologias, e blockchain, cripto, e parece que está tudo muito solto, mas em alguma instância existe uma camada de controle para que essa coisa faça sentido, mesmo para os perfis que estão mais dentro desse momento, que estão mais maduros no uso dessas tecnologias. Né? Então, esse é o tipo de conhecimento de base que eu acho que ele é fundamental. Eu acho que, de fato, a matemática, não que ela tenha deixado de ser importante, mas eu acho que ela ganha uma relevância muito maior nesse momento de mercado que a gente está vivendo. Por mais que ainda tenha muita barreira de acesso, de interesse da galera, de fato, de aprofundar, ainda tem muito aquela cara da matemática dos anos 80 ou do século passado. Então, assim, essas barreiras são culturais, mas a partir do momento que a gente consegue transpor isso, cara, existe um universo de possibilidades de pensamentos que nascem na teoria, mas que hoje conseguem ir para a prática, que é absurdamente maior. Faz 13 anos que eu entrei na universidade pela primeira vez, aí 14 anos, e mesmo assim a velocidade de evolução parece que passaram 50 anos. É bizarro, sabe? Mas enfim, cara, gostou do papo? Muito bom. Excelente. Quando quiser conversar de novo. Pô, valeu demais, valeu pelo tempo. Acho que a gente conseguiu aqui passar por questões que são de fato importantes. São temas que também para muita gente o conhecimento ainda não é tão profundo, então é importante buscar mais informações, entender um pouco mais. Por isso que, para quem chegou até aqui, eu sempre vinculo uma edição do podcast também a newsletter com mais informações, onde eu coloco todos os links de referência, eu vou colocar lá o LinkedIn do Ian, os sites da Hathor, pretendo colocar o link das teses. Então, Ian, se você puder me mandar depois, eu vou colocar lá o link das teses, para que as pessoas entendam que a gente está falando de uma estrutura que ela é complexa, mas que ela tem uma aplicabilidade de mercado cada vez maior. Beleza? Então, se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!